Graça e paz, queridos irmãos em Cristo Jesus, amigos espalhados por este planeta. Nós somos muito gratos a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, de falar com os irmãos através deste veículo. Hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre quem é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Nós vamos ler inicialmente os versículos 34 a 36 de João 12. João 12, 34 a 36. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Querido Pai, nós rogamos que Tu não ocultes a revelação dos nossos corações. Do coração de todos aqueles que estiverem ouvindo a Tua palavra. Aqueles que o Senhor mover para isto. E que nós possamos testemunhar da pessoa e da obra do Senhor Jesus, com a unção e a ousadia do Teu Espírito Santo, para que em tudo Cristo seja glorificado, para que a Tua igreja seja edificada, para que Tu alcances as pessoas a quem Tu tens escolhido desde a eternidade, e para que nos nossos corações se alegrem com a obra que Tu fazes em nós e através de nós, para a glória de Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Então, Jesus havia feito algumas declarações, afirmações anteriores a este versículo que aqui, a gente tem a Bíblia dividida em capítulos e versículos, mas isso no original não era assim. Era uma cantiga de grilo, em tiriço. Essa coisa foi colocada assim para facilitar. Foram os monges que fizeram essa divisão. Mas anteriormente ele havia dito, aí no versículo 27, ele tinha feito uma oração. Ele fez uma oração por libertação, uma oração pedindo que, se fosse possível, Deus o libertasse. E também no versículo 28 ele fala que o Pai teria que ser glorificado. E nos versículos 30, e 32 e 33 ele diz: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim, significando de que gênero de morte estava para morrer. E por que ele quer atrair todos sem distinção? Porque os pecadores estão todos separados de Deus. O pecado nos separou de Deus. Nós temos no livro de Isaías, no capítulo 59, Isaías 59, nos versículos 1 e 2, mostrando que os nossos pecados, eles criaram uma barreira. Eles fizeram uma separação entre nós e Deus. Isaías 59, 1 e 2.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus é santo. Eu sou pecador. Não há compatibilidade entre o santo e o pecador. Eles não se atraem. São absolutamente contrários ao processo de Deus. Então, na atração, Deus se faz homem, Cristo se torna homem, para poder nos atrair como homem a si e poder quebrar esta barreira de separação que existe entre o homem e Deus. Ele é muito claro aqui, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, nós precisamos ter essa noção, que o homem precisava estar sendo atraído pelo Filho do Homem, para que nós pudéssemos experimentar a libertação de nós mesmos. Então, esse versículo 34, que é aí onde nós estamos, ele diz, vamos ler outra vez, Marco Antônio. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? É muito interessante isso aqui. Quando a multidão ouviu falar da atração, e sendo levantado da terra, ela reage. Ela reage falando, o Messias tem que permanecer para sempre. Ela entendeu que Jesus era o Messias. Ela estava entendendo naquele momento que ele era o Messias. E ela entendeu outra coisa. Ela entendeu que Jesus era o Filho do Homem, que ia ser levantado. Quando eles falaram em levantado, eles entenderam que o Filho do Homem tinha que morrer. Olha, vamos ler outra vez, por favor. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Mas Jesus não disse, quando o Filho do Homem for levantado da terra, eu atrairei todos. Ele atrairá todos a ele. Ele disse, quando eu for levantado da terra. Você presta atenção como a multidão entendeu? Aquela gente que estava ali por perto. Eles entenderam claramente que Jesus estava falando de algo sobre morte. E que era o Messias. Nós temos ouvido da lei que o Messias permanece para sempre. Que o Messias não vai morrer. Agora, como dizes tu que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quando eles disseram seja levantado, eles estavam sabendo que esse levantado aí era para morrer. Como está dizendo isto? E quem é este Filho do Homem? As pessoas ficaram intrigadas com esta declaração do Senhor sobre ser levantado. Elas entenderam que ser levantado significava ser morto. Mas como Deus, o Messias, o Filho de Deus, pode morrer? Eu vou citar só alguns textos, mas são vários. Eu tenho aqui anotado pelo menos uns
5, 6 textos. Vamos começar com o Salmo 110, o versículo 4, quando fala do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é o Messias, que era a esperança que eles tinham, ele iria permanecer para sempre. Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre. Como é que este Cristo, que agora está dizendo que é o Messias, e ele vai passar? Ele vai morrer? A morte não é cabida por eles. Nós temos, por exemplo, em Isaías 9:7. Isaías 9:7 também, falando do governo. Vamos começar no 6. Vamos começar no 6. Falando da encarnação do Senhor Jesus Cristo e do seu reino. Veja bem, 6 e 7. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E ele está dizendo que o governo deste rei não terá fim. Como é que pode esse Jesus, o Cristo, você está dizendo que é o Cristo, e vai morrer? Eles estavam realmente perplexos. Vamos ler mais, por exemplo, Ezequiel capítulo 37, versículo 25. O profeta Ezequiel 37, 25 também nos fala sobre essa ideia de eternidade da obra do servo de Davi, do filho de Davi. Ezequiel 37, 25. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela ele e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será meu príncipe eternamente. Davi, meu servo, é Jesus, é o Cristo. Porque Davi já tinha morrido quando Ezequiel escreveu isso. Mas ele está dizendo, e Davi, meu príncipe, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então, era natural que a multidão estivesse perplexa diante desta afirmação de Jesus. Como pode ele ser o Cristo, ele ser o Messias, e está falando de ser levantado da terra e morrer? Isso não cabe na cabeça. Observe que o povo cita Jesus dizendo, o Filho do Homem deve ser levantado. Mas Jesus não disse isso. Ele disse, eu, quando for levantado da terra. É claro que o Senhor Jesus se referiu muitas vezes a ele como o Filho do Homem. Aliás, foi o único título que ele usou para si. Ele é Filho de Deus, mas ele não usou para si esse título. Ele, Jesus, ele usou 69 vezes nos sinóticos e 12 vezes no Evangelho de João, que ele era o Filho do Homem. E quem é esse Filho do Homem? E o que ele veio fazer aqui? Quando eles fizeram essa pergunta, quem é o Filho do Homem? Jesus responde no verso 35. Parece, mas a resposta de Jesus, ela é bem interessante. Eles fazem a pergunta no 34 e no 35 Jesus já responde de uma maneira muito, muito clara. Respondeu-lhes Jesus,
Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Olha que coisa mais preciosa. Quando eles perguntaram ali, quem é esse filho do homem? Respondeu-lhes Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Jesus dá uma resposta com a clareza do Evangelho. A luz. O Filho do Homem é a luz. Ele fala de si mesmo como a luz do mundo. É um assunto muito recorrente de Jesus. Ele sempre se afirma como a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Nós temos aqui em João, são várias, eu vou citar só 2 textos. João 8,12, ele vai dizer que ele é a luz do mundo e quem o segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui nós vamos já olhar vários conceitos de luz que nós encontramos na Bíblia, mas ele aqui fala de luz da vida. A luz ou a energia. Porque o que é que nós sabemos de luz? Mas vamos andar um pouquinho mais devagar. O capítulo 9 de João, o versículo 5, ele de novo se refere como sendo a luz que está no mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Você está vendo? Quem é o Filho do Homem? E ele responde. Ainda por um pouco a luz está convosco. Ainda por um pouco. Jesus é a luz. Ele os lembra que a luz só ficará mais algum tempo com eles, um tempo curto. Eles devem vir para a luz e andar na luz. Caso contrário, a escuridão logo os alcançaria e eles tropeçariam na ignorância. Mas o que é luz? O que é luz? Eu peguei uma definição na enciclopédia. A luz é uma onda eletromagnética cujo comprimento se inclui num determinado intervalo dentro do qual o olho humano é a ela suscetível. Trata-se de outro modo de uma radiação eletromagnética que se situa entre a radiação infravermelha e a radiação ultravermelha. Entenderam? Muito bem. É isto que é a luz. Aqui é uma explicação técnica da física para tentar explicar. Mas o raio-x, por exemplo, é uma luz e ela não pode ser percebida pelo olho. Não tem essa questão do infravermelho e do ultravioleta. O que, na verdade, é luz? O olho vê certos tipos de luz, mas não sabemos de fato o que é luz. Há várias manifestações de luz e nós vamos ver o que a Bíblia fala. Que a gente tem na cultura, por exemplo, o conhecimento é a luz para o saber, para a informação. Os livros são luz. Mas o que é luz do ponto de vista bíblico?
Primeira menção de luz é da criação, mas eu não vou começar com a criação. Eu vou começar com a luz inacessível. A luz que origina todas as coisas. Nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo 6, de 13 a 16. 1 Timóteo 6, eu quero pegar esse texto um pouco mais longo para nós podermos entender alguma coisa. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Olha aqui. Ele descreve aqui o Senhor Jesus Cristo, que perante Pôncio Pilatos, ele fez a boa confissão. Qual é a boa confissão que o Senhor Jesus Cristo fez perante Pôncio Pilatos? Nós vamos ler em João capítulo 18, versículo 37. João 18, 37, nós temos Jesus respondendo a Pilatos. E essa é a boa confissão. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele disse: tu és rei? Pergunta Pilatos. Ele disse: tu dizes. Para isto eu vim ao mundo. Eu nasci para isto. E ele diz assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, porque eu sou a verdade. Ele vai aqui dando a luz, a iluminação da luz inacessível que só capta aquele que é da verdade. Porque os da mentira, eles são propriamente dominados pela mentira. Eles não conseguem entender a verdade. Aí o Senhor está dizendo que o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, é o nosso Pai Celestial, que Jesus Cristo veio como o Filho do homem, mas também o Filho de Deus, para salvar os filhos dos homens da sua mania de querer ser como deuses, querer ser onipotentes. E esse Deus que habita em luz inacessível tem que nos revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A primeira luz que nós temos, então, na Bíblia é a luz da criação. Nós temos aqui Gênesis 1, vamos ler? Gênesis 1, 1 a 3. Gênesis 1, aliás, de 1 a 5. De 1 a 5. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia.
Então, o primeiro dia da criação é o dia da manifestação da luz. Se você vai ver aqui que o verso primeiro diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Essa criação foi perfeita. Mas o verso segundo diz, e a terra era sem forma e vazia. Outros tradutores colocam, e a terra tornou-se sem forma e vazia. E aqui, tudo faz crer que é quando houve a queda luciferiana, a queda do príncipe das trevas, do Deus deste mundo. Ele caiu, houve uma queda, houve uma hecatombe. E a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra, sobre o abismo. E o Espírito de Deus é o primeiro elemento que aparece na Bíblia da Trindade separado. Ele aparece ali chocando a face das águas. E no verso 3 vai dizer, e disse Deus, haja luz. Essa luz não é a luz do sol, nem das estrelas, não é uma luz astral. É uma luz da criação ou da manifestação do próprio Criador, operando naquele caos, trazendo ordem àquilo que estava caótico. Porque Deus não criou, o profeta Isaías vai dizer que Deus não criou a terra para ser um caos e para estar vazia. Então, esta é a luz da criação. No versos 14 a 18, nós temos a luz dos astros para a produção da vida na terra, para criar fotossíntese nas plantas, para criar a vitamina D no nosso corpo, porque, olha só, está mostrado aí nos estudos que estão sendo feitos, que as pessoas que têm vitamina D abaixo de 27, é um número, é um dado que eles medem lá, abaixo de 27, todos que pegaram coronavírus morreram. Quem está acima de 30, aí por um tanto, eles tiveram problemas, a gripe, algumas infecções. Quem estava acima de 60, esse número da vitamina D, tiveram uma gripinha, um resfriadinho. E quem estava acima de 80, o coronavírus chegou e não achou lugar. Ele estava, isso é bom para você chamar seu médico agora, amanhã, e examinar, fazer um exame para ver como é que está a sua vitamina D. Mas, onde se acha a vitamina D? No sol. O sol, principalmente das 10, eu fui pesquisar isto com 2 médicos, das 10 às 2 da tarde, você se expor ao sol, pelo menos por de 15 a meia hora, no máximo. Aquele sol das 10 da manhã às 2 da tarde. Você expor 50% do seu corpo, pelo menos. Quem puder, não fazendo striptease, pode tirar a blusa, a camisa, um pouquinho das pernas, ficar no sol por uns 15 minutos, isso eu tenho feito. E além de tomar algum remédio de vitamina D, porque a gente perde muito e demora para o sol fazer isso. Mas é importante o sol. Este sol só vai aparecer ali no 3º dia, meu amigo. Olha só, veja bem. Vamos ler aqui Gênesis 1, 14 a 18. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações,
para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Isso aqui foi o 4º dia. Só depois do 3º dia, no 4º dia, é que aparece neste céu, os luminares, a luz que vem do Criador, da criação. E eles agora vão manifestar essa luz, essa energia que vai gerar, tanto nas plantas, a fotossíntese. Se você tirar o sol do universo aqui, aí nós vamos ter as plantas ficando esbranquiçadas, e de repente elas vão murchando. Você pode botar adubo, pode botar água e tudo, ela vai morrer. Porque a luz é importantíssima para a vida na Terra. Sem luz, nós teremos um planeta totalmente desconstruído, né? Mas há também a luz dos homens. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 3 a 5, que é o mesmo da luz da vida, é a luz dos homens. Ele está se referindo ao verbo que se fez carne, ao verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora veja o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem é o Filho do Homem? A luz. Mas que luz? A do sol? Não, essa aí faz parte da criação divina. É a luz dos homens, é a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas e terás a luz da vida. Essa aí não é para fazer vitamina D, é para dar vida eterna. É para gerar uma realidade espiritual. Ele é a luz dos homens que alumia a todo aquele que o Espírito Santo convencer do pecado. Em Lucas, no capítulo 2, nos versículos 28 a 32, esta luz precisa ser recebida para que nós possamos realmente conhecer a realidade espiritual. Simão, o velho Simão no templo. Vamos ler aí os versos 28 a 32. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Oh, Simeão! Ele pegou o neném no colo, o menino de dias, o menino Jesus. Ele pegou no colo, ele sustentou aquele colo daquela criança e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Eis aqui a salvação, o Filho do Homem, tão pequenininho, tão bebê,
Como diz a minha netinha, tão fofinho, tão queridinho ali. Ele enxergou alguma coisa. Isso é por revelação. Diz aí o texto, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Oh, como eu fico contente quando eu prego para uma pessoa em desespero e falo de Jesus e anuncio Jesus, como aconteceu esta semana, para uma pessoa em uma crise muito profunda e ver desanuviar, tirar a nuvem, desanuviar a escuridão e a luz da revelação do Cordeiro chegando ali naquele coração. Isto traz uma alegria tremenda. Luz para a revelação. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, há uma luz de iluminação. Agora veja bem, revelação é uma coisa, iluminação é outra coisa. A revelação está na palavra. A iluminação está no Espírito Santo através da palavra. Jesus era a palavra. Aquela criança era a palavra encarnada. Era o verbo encarnado. Ele era a revelação. Ele era a luz. E agora o Espírito Santo aplica esta realidade nas nossas vidas. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Gente, quando você olha para o Cristo crucificado, você vai ver ali, eu não estou falando do crucifixo, eu estou falando da palavra de Deus. Quando você olha para o Cristo crucificado, você vai ver ali toda a dimensão da graça de Deus em favor do maior pecador, para que ele seja iluminado na face de Cristo, a glória de Deus. Nós vamos falar no próximo domingo sobre a incredulidade do povo de Israel com relação ao Cristo. E a pergunta do profeta Isaías é: quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Quando ele foi subindo como uma raiz de terra seca, sem beleza nem formosura. Mas ali estava toda a glória de Deus. É extraordinário. Ele, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento. Então, esta luz é a luz da iluminação, que vai nos gerar a fé. Ainda temos um texto aqui, em 1 João capítulo 1, versos 5 a 7. A luz, que é Jesus Cristo, ele vem para a revelação, ele vem para a iluminação e ele vem para a comunhão. A comunhão entre os irmãos. Aí um aspecto muito prático. 1 João 1, 5 a 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é luz, nele não há trevas, não há sombra. Deus é luz.
Se dissermos que andamos na luz, mas não temos comunhão, se andamos nas trevas, se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Mas eu quero aqui. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu estou na luz, eu vou falar mais na frente. Senão eu vou perder meus argumentos todos aqui da palavra. Gente, a igreja tem gente de todo tipo. Ontem eu citei aqui uma frase, um pensamento, uma história de um pastor que contou outro dia e eu ouvi, que a igreja é como a arca de Noé. Lá dentro está uma fedentina terrível. Mas eles só suportam porque a tribulação lá fora é muito maior. Nós não somos um povo perfeito, mas nós somos um povo que Deus está iluminando. Ele revelou-se e está iluminando para que este povo tenha comunhão uns com os outros. E se houver algum problema da falta de comunhão, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado e do pecado todo. E Ele pode permitir com que nós andemos em unidade. O Senhor parecia se comparar com o sol, quando ele falou que a luz ainda estava por um tempo. Vamos voltar aqui ao versículo 34, Marco. O versículo 34 fala ainda nesse sentido, ó. João replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos... Não, é o 35, perdão, é o 35. Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas, não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe. O sol nasce de manhãzinha, meio-dia ele está a pino, de tarde ele vai se pondo, escurece. E aí, para você andar nas trevas, você não sabe onde pisa. Onde vai? Ele estava no finalzinho. Isto aqui aconteceu possivelmente no final do domingo. O domingo de Ramos. Jesus, nos meus cálculos, e aí a gente não vai discutir sobre isso. Alguns acham que foi na sexta-feira, mas eu acho que foi na quinta-feira que ele foi crucificado. Não vai importar saber se foi, mas é ali no finalzinho do ministério dele. Ele diz assim: vocês precisam de luz. Vocês precisam ser revelados e iluminados para vocês terem comunhão. Vocês precisam de luz. Devemos aproveitar enquanto estiver aqui, porque quando a noite chegar, não teremos o benefício disso. Espiritualmente, quem crê no Senhor Jesus Cristo é quem anda na luz. É quem anda na luz. Quem rejeita o caminho, quem rejeita Jesus Cristo, caminha nas trevas e não sabe para onde está indo. Ele não tem orientação divina e tropeça. Ele anda nas trevas. O que é trevas? Ausência de luz. Não tem luz, tem trevas. Veja que na criação, a terra se tornou sem forma e vazia e havia trevas. Primeira coisa, luz. 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 Andar na treva significa ignorância espiritual.
Eu vou pegar Jó. Jó capítulo 12, versos 22 a 25. Jó fala sobre essa questão das trevas que manifesta coisas profundas. Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. Falando aqui bem baixinho, para ninguém escutar. O que você está vendo de coronavírus é trevas. É o conceito das trevas. Você está vendo mentiras de todo lado. O mundo científico não sabe o que está dizendo. Um diz uma coisa, outro diz outra. É pura trevas. É confusão. Não há nada de luz. Não há clareza. Gerando um pânico. E como ele diz aqui, olha, das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Só tem escuridade, que vem quando você vê é isto. Andar nas trevas significa envolvimento com o império das trevas. O que é o império das trevas? É o lugar de onde nós viemos. Nós fomos tirados de um império das trevas, da obra de Satanás, da obra da mentira. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1,13, ele mostra que o Senhor Jesus Cristo nos libertou deste império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos sacados, tirados do império das trevas e transplantados ou levados para o reino do Filho do seu amor. Nesse lugar tem iluminação, tem clareza. Nós não estamos tateando, nós estamos andando na luz. Vamos só dar uma olhadinha no Salmo 91, versos 5 e 6, porque eu quero só fazer uma passagem rápida nisto aqui. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ele está falando aqui de uma coisa muito interessante. Esse terror noturno é a Lilith, é a serpente, a obra das trevas. Se vocês conseguirem ver, tem um aplicativo chamado The Chosen, o Escolhido. É muito interessante, é gratuito, você pode baixar e ver. E o primeiro episódio do The Chosen é Chamados pelo Nome. É o caso de Maria Madalena. Maria Madalena era possuída por 7 demônios. E ela vivia como uma Lilith, o nome dela era Lilith. Das trevas, a prostituição, essa prostituição que leva os jovens para a noite, para essas baladas que só envolvem o homem nas trevas. Sem sentido. É a obra de Lilith, é a obra das trevas. E Jesus, quando se encontra com Maria Madalena, ela vai andando, ela era só chamada pelos que usavam-na sexualmente de Lilith, e Jesus vem por trás falando e diz assim: Maria. Nunca ninguém me chamou de Maria.
porque Ele nos chama pelo nome, porque Ele conhece o nosso nome. Ele chegou lá em cima lá estava Zaqueu em cima daquela árvore, e Ele disse: Zaqueu, desce. Hoje me convém pousar em tua casa. Isso é a obra da luz. Ele é aquele que nos traz as luzes. Andar nas trevas significa odiar o seu irmão, não amar o seu irmão. Aquele que não ama o irmão, ele anda nas trevas, ele nunca nasceu de novo. Vamos ler 1 João capítulo 2, versos 9 a 11. 1 João 2, 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está claro ou não? Aquele que odeia o seu irmão está nas trevas. Não sabe para onde vai. Novamente, Jesus advertiu aos seus ouvintes a crerem nele, enquanto havia oportunidade. Vamos ler aqui João 12, 36. Nós estamos acabando. Domingo que vem a gente volta tocando nesses pontos fundamentais. João 12, 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Olha aqui. De novo. Enquanto tendes a luz, crede na luz. Para que vos torneis filhos da luz. Eu paro por aqui, por causa do nosso tempo, e domingo eu retorno nesse ponto. Andar como filhos da luz. Os filhos da luz, eles têm uma outra percepção. E, por isso, Jesus diz: quem é o filho do homem? Quem é o filho do homem? E a resposta dele foi muito clara. Ele diz, respondeu-lhe: ainda por um pouco a luz está convosco. Esta luz é que te tira das trevas, é que dá a você a revelação, é que ilumina a sua mente e o seu coração. E esta luz que vai dar condições de você conviver com as pessoas indigestas, perdoando-as, amando-as com o amor que vem dele, porque ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que Deus nos dê a graça de vivermos nesta realidade espiritual. Ele é o incomparável Deus. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.